Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, o projeto do arcabouço fiscal está mais perto de virar realidade. A apresentação ontem à noite, lá na residência do presidente da Câmara, Arthur Lira, entre líderes partidários. Todo mundo aparentemente decidiu votar essa urgência do projeto. E aí, se passar, o texto vai direto para o plenário. A previsão é semana que vem. Mas tem algumas travas de gastos aí, esses gatilhos que entraram nessa conta e, ao contrário do que gostaria o governo? Pois é, primeiro que o governo está bravo com o PT, né? O presidente Lula já mandou um recado que não admite racha no partido dele, no caso aí da nova âncora fiscal. Né? Aquela história, né? O PT tem que dar exemplo. E o exemplo que o PT está dando é, se o partido do presidente da República pode se dividir, pode criticar a âncora fiscal do governo, todos os outros estão liberados. Vamos escancarar essa porteira para todo mundo fazer e falar o que bem entender. Então, o primeiro punido já foi o deputado Lindbergh Faria, do PT do Rio, que andava criticando abertamente a âncora fiscal e que foi punido sendo retirado da CPI dos atos golpistas, que todo mundo disputa, todo mundo está a fim de ter uma vaguinha. Bem, a âncora fiscal, como Carolina disse, ela tem algumas exceções, né, ou flexibilidades, como eles dizem. No caso da receita, não será considerado receita, não será contabilizado como receita, por exemplo, o Fundo Amazônia, que são doações de governos estrangeiros, como a Alemanha, a Noruega, agora os Estados Unidos, e vai por aí afora. Então, isso não será considerado receita. Do outro lado, não serão considerados gastos, e como o presidente Lula sempre diz, não são gastos, são investimentos, tanto Bolsa Família quanto o novo salário mínimo. Né, isso vai flexibilizando e aí a oposição vai querer flexibilizar mais para um lado, o PT quer flexibilizar mais para o outro e isso fica todo mundo esticando essa corda, puxando a corda para o seu lado. Então o Lula deu um freio de arrumação exigindo lealdade do PT. O governo tinha intenção de começar a votação já, mas primeiro é a votação da urgência. Então tem a votação da urgência e a votação do mérito, provavelmente a partir da próxima semana. As pessoas com quem eu converso no Congresso continuam assumindo a hipótese de aprovação. De que a âncora fiscal não é só uma questão ideológica, não é só uma questão de governo, mas é sim uma necessidade do país. O problema é qual a âncora fiscal que vai ser aprovada. Uma das cobranças era de falta de responsabilização do governo, né? Então o governo diz que tem uma meta. Tá bom, tem uma meta e tal. E se não cumprir a meta, fica por isso mesmo? Meta que não tem punição não é meta, né? Eu até usei na minha coluna de hoje no Estadão a comparação com a Dilma Rousseff, que dizia, olha, por enquanto não tem meta, mas quando tiver a meta, a gente dobra a meta. Isso realmente não é muito esclarecedor, né? E aí eles criaram uma coisa assim, vamos dizer assim, meia boca, que é o seguinte, pela nova regra fiscal, o governo fica proibido de contratação de funcionários e é proibido também de fazer novos concursos se o governo exceder os gastos além dos limites estabelecidos na âncora. Mas, enfim, mexida daqui, mexida dali, a expectativa é de aprovação. Primeiro, precisa saber, como eu já disse, qual vai ser o formato final aprovado pelo Congresso e, segundo, quando, né? Essa é uma questão também importante. Heisen, Carolina e ouvintes. Boa. Aliás, para ilustrar aqui, a gente vai pôr o relator, né, o deputado Cláudio Cajado, explicando como é que poderia ser esse acompanhamento mais minucioso das contas. E esses relatórios bimestrais, eles vão avaliando a receita e a despesa e monitorando o atingimento da meta. Obviamente que se durante esses relatórios
o governo e a gestão perceber que não vai se atingir a meta contida nas leis de diretrizes orçamentárias, obviamente que você começa a contingenciar. É obrigatório o contingenciamento se não houver o atingimento da meta, mas o governo vai avaliando ao longo da execução orçamentária. Pois é, vai avaliando. Aí, quando chegar na meta, dobra a meta. Como diria Dilma Rousseff. Tá bom, vamos acompanhar. Eliane, notícia de hoje também, a Petrobras informou que anunciou o fim da paridade de importação do petróleo, uma nova política de preços para os combustíveis. Os reajustes serão feitos sem periodicidade, evitando repasse para os preços internos, da volatilidade internacional e do câmbio, é o que está dizendo aqui a Petrobras no comunicado divulgado agora há pouco. Pois já era esperado. O presidente Lula, antes de ir para Pequim, antes de viajar para a China, ele, naquele café da manhã com os jornalistas, ele avisou que na volta da China ele botaria a mão em 2 vesperos. Um deles é mexer na meta de inflação, o que é um problemaço. E a outra, que está se configurando agora, está se confirmando agora, é botar a mão também, né, a ingerência do governo nos preços de combustíveis da Petrobras. Isso é sempre muito arriscado, porque isso sinaliza aos investidores, sinaliza ao mundo que o Brasil tem interferência política, que o Brasil mexe em contratos, mas o cerne da questão, como diria o outro, é que o governo está acabando com o PPI. Ou melhor, a Petrobras, a mando do governo, está acabando com o PPI. Ou seja, aquela política de paridade internacional. Os preços internacionais do petróleo não vão ser seguidos mais à risca, como eram desde sempre pela Petrobras. Então, como é que fica isso? A Petrobras está criando uma bolsa, ou um pacote de indicadores. Um deles é, sim, a paridade internacional, ou seja, o preço internacional será considerado. Ele não haverá uma paridade, mas ele será considerado, vai ser uma parte da definição do preço da Petrobras. Além disso, também as peculiaridades dos clientes. Isso significa que pode ter aí ajustes, e um equilíbrio regional. Preços diferenciados para as diversas regiões. E a outra questão é a questão interna, os preços nacionais. Então, é uma sacola de preços, sacola de indicadores para definir o preço. Os setores, como eu andei lendo de especialistas, temem 2 coisas, que como o Brasil, são 2 fatores, o Brasil importa 30%, quase 30% do seu consumo de petróleo. Segundo, pela lei brasileira, o governo não pode impor os preços nos postos, nas bombas. Então, o que significa isso? Significa que a Petrobras pode perder receita, porque vamos supor que tenha um boom no preço internacional. A Petrobras vai importar com preço muito alto e vai ter que vender aqui com preço mais baixo. Isso é uma conta desfavorável à Petrobras. E segundo, como o governo e a Petrobras não podem impor o preço nas bombas, isso significa que o preço na bomba para o consumidor pode ficar, sim, mais alto. O Jean Paul Prates, quando anunciou que ia ter o anúncio hoje, o presidente da Petrobras, ele disse que os preços ficariam inexoravelmente mais baixos, mas há controvérsias. Isso ainda vamos, como no caso da âncora fiscal, Raíssa e Carolina, vamos avaliando, e o governo também vai avaliando, e pode ter surpresa. Eliane Cantanhede, direto de Brasília, para acompanhar logo mais
o depoimento terceiro do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Agora o assunto, Eliane, aqueles atestados falsos de vacina. Pois é, são 2 depoimentos importantíssimos nessa semana e eles vão definir o futuro tanto do Bolsonaro quanto do tenente-coronel da ativa do Exército, Mauro Cid, que depõe na quinta-feira. Por que eu digo que vai definir tanto a vida do Bolsonaro quanto a do Mauro Cid? Porque o Bolsonaro vai dizer hoje com toda certeza de que não tinha a menor ideia, não sabia, não viu, não tinha a menor ideia de que alguém estava fazendo isso. Imagina, um atestado de vacina falso para ele e um atestado de vacina falso para a filha dele, Laura, de 12 anos. Ele não tinha a menor ideia disso. Só que o Mauro Cid pode matar no peito e dizer, coitado, o presidente não sabia mesmo, eu fiz tudo à revelia dele. Ou, ao contrário, o Mauro Cid na quinta-feira pode dizer, sabia sim, eu fiz tudo a mando dele, ele estava informado o tempo inteiro das minhas ações para conseguir um atestado falso, tanto no interior de Goiás, quanto lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, quanto lá em São Paulo. Ou seja, as provas e as digitais do Mauro Cid estão por toda parte nessa história. E ele era ajudante de ordens do então presidente Bolsonaro, estava ali grudado no presidente Bolsonaro dia e noite. É muito improvável que o Bolsonaro não soubesse disso, ainda mais porque ele, Bolsonaro e a filha dele eram os grandes beneficiários, ou pretendiam ser os grandes beneficiários. Né? A própria Polícia Federal, por exemplo, né, já mandou um ofício, eu não sei se é ofício o nome nesse caso, mas mandou perguntar para a Gol, para a empresa Gol, né, se o Bolsonaro apresentou esses atestados falsos dele e da filha no voo para os Estados Unidos no final de dezembro de 2022. Então, por que define um e outro? Porque o Bolsonaro, se colar essa versão de que, coitado, eu não sabia de nada, eu sou uma vítima dessa história, ele pode, vai se livrando dessa história, pelo menos dessa, do atestado de vacina. E o Mauro Cid tem 2 caminhos. Ou ele diz, o Bolsonaro não mandou, não sabia, não, coitado, eu é que sou todo culpado. É uma pena muito maior, né? Ou ele é o criminoso e ele é sujeito a uma penalidade maior. Agora, o Mauro Cid pode fazer o que os militares em guerra, os policiais em operações fazem, dizer que apenas cumpriu ordens. O presidente mandou, eu cumpri. Isso reduz muito a possibilidade de pena do Mauro Cid. Então, na verdade, ele tem 3 alternativas. Ou ele diz que o Bolsonaro não sabia de nada, ou no meio termo ele diz que cumpriu ordens e o Bolsonaro sabia, e em última instância o Mauro Cid pode fazer uma delação premiada, até porque a questão dos atestados é apenas uma. Né? O Mauro Cid tem outras várias frentes de investigação de crimes cometidos quando ele era ajudante de ordens do Bolsonaro. E é por isso que eu escrevi na coluna de hoje que o Bolsonaro destruiu o futuro do Mauro Cid. Isso significa que a família do Mauro Cid pressiona para ele livrar a própria cara e não a do Bolsonaro, e o fator cadeia. Como ele está preso, isso é muita pressão para ele matar no peito, livrar a cara do Bolsonaro e se livrar, sendo que o Bolsonaro, repito, destruiu a carreira, a imagem e o futuro do Mauro Cid. Eliane, outro assunto vem aí de uma série de reportagens do Estadão que fala aí sobre compras para indígenas. Ontem mesmo você comentou aqui compras do governo Bolsonaro de alimentos não consumidos, que não estão na dieta dos indígenas, no caso aí dos Yanomamis, reportagem de ontem, como sardinha, linguiça, bisteca. E agora a reportagem de hoje mostra
pescoço de galinha a R$260 o quilo, sendo que dá para encontrar por até R$5, 10, dependendo do supermercado. Enfim, o que dizer sobre esse pescoço de galinha por esse preço e com uma dúvida, hein? Não sabemos se foi entregue. Pois é, pior disso, 19 toneladas de bisteca evaporaram. Ninguém sabe para onde foi. Aliás, se tivesse chegado ao destino, né, já que foram compradas e pagas, né, os indígenas não teriam como acondicionar 19 toneladas de bisteca. Depois, dá para índio que come folhas, tudo natural, né, carne in natura, linguiça processada, né, e sardinha em lata, pelo amor de Deus, né, eu acho que queriam matar os índios. E agora essa história da carninha de pescoço de galinha, porque se você vai, eu, Carolina, Heissens, e você, ouvinte, se a gente vai ali na esquina, a gente pode comprar carne de pescoço de galinha, sei lá, por R$10, R$5 até em alguns lugares. Como é que o governo pagou R$260 o quilo disso, gente? Então você embola nessa história vários componentes. O primeiro componente é desvio do dinheiro público. A suspeita é que o governo pagou, né, e não recebeu a mercadoria, ou seja, a velha e nada boa corrupção. A segunda, né, o descaso pela saúde indígena, né? O terceiro, isso combina à perfeição com a não política indígena do Bolsonaro para os povos originários brasileiros. O Bolsonaro, se a gente pegar todos os 4 anos dele, né, no caso da política para os povos originários, vocês vão ver que, primeiro ele dizia que, antigamente se dizia que índio quer apito, né, que é a marchinha de carnaval. Né, o Bolsonaro dizia que índio quer celular e internet, só que índio não quer isso, o índio quer as terras dele, o índio quer a cultura dele, o índio quer respeito, dignidade e principalmente o direito à sobrevivência. O Bolsonaro ameaçou isso sob todas as formas, com um projeto escancarando as reservas indígenas para mineração, turismo e até agropecuária, né? E depois, na pandemia, o Bolsonaro vetou uma lei aprovada no Congresso que levava respiradores, levava macas, levava remédios e até água potável para as reservas indígenas. É por isso que a gente tem documentado em fotos, depoimentos e número de mortos, né, no caso dos Yanomamis, o efeito da política maligna do Bolsonaro contra os nossos indígenas, nossos povos originários. Aliás, eu queria lembrar que essa série de reportagens do Estadão, excelente série de reportagens, ela reforça muito, né, um pedido que foi feito depois da CPI da Covid ao Tribunal, a Corte Penal Internacional em Haia, para julgar o Bolsonaro por genocídio das comunidades indígenas brasileiras. E isso realmente é um marco do governo e é uma cicatriz na relação do Brasil com o mundo desenvolvido. Nesta área, o governo Lula, com todas as críticas que a gente possa fazer, ele está recuperando a imagem do Brasil, está recuperando as comunidades indígenas e está desfazendo esse desmanche criminoso que foi feito nos últimos 4 anos, gente. Muito bem. Eliane, bom, então essa semana vai ter bastante coisa hoje, especificamente, mas amanhã também, aí em Brasília. Só queria uma prospecção do que deve vir. A gente conversou mais cedo com o deputado Felipe Carreiras, né, sobre a questão envolvendo a legalização dos jogos no Brasil, sobre a CPI que vai se debruçar sobre isso. Ele disse que
o presidente Arthur Lira disse que amanhã quer instalar todas as CPIs que estão na fila. Então, a da MST, a das lojas americanas, a CPMI dos atos e das apostas. Tem isso na agenda, então deve ser uma semana importante. E também está para ser votada lá na comissão do Senado aquela anistia aos partidos políticos, né, de não ter cota feminina, algumas contas que ficarem abertas. Bastante cheia a pauta. Exatamente. Aliás, hoje vai ter uma decisão importante. É uma decisão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, sobre a elegibilidade do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol. Né, os partidos de esquerda questionam a elegibilidade dele, já que o Deltan Dallagnol saiu, né, ele renunciou ao cargo de procurador, e ele era investigado, ele sofria inquéritos internos no Ministério Público. E ele saiu dali, foi para a campanha, se elegeu deputado e agora o TSE pode decidir hoje qual será o destino dele, se ele mantém ou não o mandato. É bom a gente ficar de olho. Tem essa questão da anistia no Congresso, que realmente é um horror, porque é a 4ª anistia que os partidos se autoconferem. É você se auto-anistiar porque não cumpre a lei que você mesmo votou. Ou seja, é um círculo vicioso de corrupção. Os movimentos anticorrupção estão todos em pé de guerra contra essa medida. Por quê? Porque os partidos têm que ter a cota feminina, têm que ter a cota de negros. Quem não cumpriu não vai ter sanção? Então a lei não vale. A lei foi para o lixo, foi rasgada, jogada no lixo. E quem aprova as leis é o próprio Congresso Nacional. Além disso, como você disse, Carolina, você vai ter 4 CPIs simultâneas no país. Uma delas é das criptomoedas, né, que são, até aqui, estão se demonstrando uma arapuca no Brasil. Você cria uma corrente, né, no início vai dando certo, as pessoas vão se envolvendo, vão gostando do resultado, só que isso chega num ponto em que ele se completa. Então, isso é perigoso. MST é com certeza uma CPI contra o governo Lula, né? Porque a CPI do MST não é contra o MST, é contra o Lula. E você vai ter o Ricardo Salles tomando conta, vai ser o relator disso, o ex-ministro do Meio Ambiente. Boa coisa não vai sair desse negócio em relação a Lula e ao governo. E a outra, atos golpistas, sofreu um revertério, porque quem insistiu muito nisso foi a oposição bolsonarista, e depois que viu que isso ia ser um tiro no pé ou no peito, está recuando. E aí quem não quer mais recuar é o governo Lula, para mostrar exatamente quem é que fez o 8 de janeiro, um atentado claro à democracia brasileira. A gente está com uma semana intensíssima que termina na sexta-feira com o Lula embarcando para o Japão para a reunião do G7, dos 7 maiores economias do mundo.